Deus está te preparando para um tempo onde você não vai só guerrear no oculto, porque tem pessoas que precisam ser salvas pela guerra que você vai enfrentar. O que o senhor está dizendo, pastor? Que Deus não está levantando pessoas para guerrear por si próprio. Deus escolheu uma geração de homens e mulheres que estão aqui nessa noite, que ouvem essa palavra para liberar uma palavra para você. Tem gente esperando você chegar no propósito de Deus para ser salvo pela tua mão que Deus escolheu. Pastor, o que o senhor diz? Então não pare, não pare, não pare, não pare. Guerreie, porque Deus fará coisas extraordinárias. Sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, correu ao combate e encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Eu já venho buscando uma palavra do Senhor há algum tempo, e hoje Deus me levou esse texto e falou muito forte comigo. O que mais me assusta no texto que nós acabamos de ler é que nós estamos falando de um homem que é muito conhecido por vencer uma guerra. Davi acabara de vencer um gigante. Diga comigo: Davi acabara de vencer um gigante. O texto está dizendo que Israel estava em um momento de uma guerra terrível, e Davi acabara de vencer esse gigante. Porém, o texto que nós acabamos de ler, o texto diz assim, pastor: quem é este homem? E aqui eu fiquei intrigado, porque nós estamos dizendo de Davi. Pastor, mas por que Saul não conhecia Davi? Tem um outro problema. Davi era alguém que, quando Saul estava atormentado por um espírito maligno, ele ia até o palácio tocar a harpa, para que o espírito maligno saísse de Saul. Porém, o texto está dizendo, a Bíblia está dizendo, que o rei pergunta: quem é esse mancebo? Quem é esse jovem? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu meditando sobre essa palavra, e Deus trouxe algo muito forte ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês. O primeiro é que às vezes a gente faz parte do reino, às vezes a gente trabalha no reino, contribuímos com ele e achamos que somos conhecidos. Mas não é sobre alguém saber o teu nome, não é sobre alguém saber onde você mora. Eu estou te dizendo que chegará um tempo que Deus vai mostrar quem você é de verdade. Deus vai mostrar por que te escolheu, por que levantou. Não é porque você faz parte, é porque é uma história de Deus liberada sobre a tua vida. A gente não quer viver sobre a bondade dos outros, porque você não é alguém que veio no mundo para ficar vivendo de migalhas, não. Quando Deus lhe permitiu vencer e vir à vida, Ele traçou um projeto para a tua história. Só que muitas pessoas têm dificuldade de viver isso. E a mesma oportunidade que Deus está dando a Davi, Ele deu a todos. Porque se você pegar o texto, você vai entender que é algo extraordinário. Primeiro, que Israel já tem um rei. Segundo, que há uma guerra e ela foi instaurada, e há milhares de soldados que estão vendo ela. Mas no começo de tudo, quando Deus começa a escrever a história, aonde está o pequeno Davi? Estava no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Parece ser tão simples. Os irmãos já eram soldados e Davi estava cuidando das ovelhas. Parece que Davi precisava estar em outro lugar. Olha para mim, deixa eu te dizer algo. Tem gente que acha que o projeto está atrasado, porque você está fazendo aquilo que é diferente dos outros que estão aparecendo. Mas eu vim nessa noite lhe dar uma palavra. Não é sobre quem está aparecendo, é sobre quem Deus está treinando para... pera.
Eita! Não é sobre aparecer, é sobre treinamento. Diga para alguém, é sobre treinamento. Tem gente que já está sentado no trono e quando venceu uma batalha mandou levantar uma estátua para ele. Quem é esse? O rei Saul. Agora tem alguém que está cuidando das ovelhas, adorando a Deus, e ninguém sabe, mas está matando urso e leão e não está aparecendo. Pastor, o que o senhor está dizendo? Não é o holofote, é quem Deus está preparando para vencer batalhas verdadeiras. Tem alguém comigo nessa noite que veio adorar a Ele? A Bíblia está dizendo que esse menino está cuidando das ovelhas do pai. E parecia ser tão simples. Os irmãos já estavam em guerras, soldados. Um dia Deus escolheu esse menino na casa. Deus manda Samuel lá. E Samuel diz, não vamos nos assentar enquanto o menino não chegar. Ele chega e Samuel diz, não é esse que Deus escolheu. Não se atente para a aparência, porque Deus não vê como homem, Deus olha o coração. E aí o Samuel vai lá e unge Davi. Só que tem um problema. Todo mundo gosta de ser escolhido por Deus. Sim ou não, irmãos? Quem aqui gosta de ser escolhido por Deus? Agora deixa eu te perguntar, seja sincero comigo aqui. Quem gosta de briga e de guerra? Levante a mão. Esse é o nosso problema. Davi foi escolhido por Deus, mas junto com a escolha veio a guerra. Porque tem muita gente que quer fazer o que você faz, mas não quer pagar o preço que você paga. Ih, a glória. Tem muita gente que até queria estar no lugar que você está, mas não tem coragem de enfrentar a guerra que você enfrenta. Davi está no campo e os irmãos não sabiam, achavam que estavam bem, andando com espada e com lança, mas Deus estava ensinando o menino a guerrear. Não era pela espada, mas é pelo nome dele. Não, pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que Deus vai tirar tudo aquilo que te possibilita vencer guerra no nome de alguém. Por quê? Porque a guerra é para Ele, é por Ele, é dele. A vitória vem dele. Pastor, o que o senhor veio dizer? Eu vim te liberar uma palavra nessa noite só para quem crê. Deus está dizendo, eu estou tirando aquilo que parecia ser o seu alicerce. Mas não se espante, não entre em colapso, porque eu quero entrar na intimidade. Eu vou falar na intimidade. Estava muito fácil, mas Deus ungiu o menino. Agora, irmãos, ele não pediu para ser ungido, mas foi ungido. Deus escolheu ele. Olha o texto. Deus não escolheu quem estava lá no campo de guerra, porque a gente acha que é assim. A gente acha que tem que estar aparecendo, que eu tenho que estar preparado, eu sou bom. Irmão, Deus não quer ninguém que apareça mais do que Ele. Tem muita gente boa, mas que se Deus colocar, vai achar que é pela vontade própria. É eu faço, eu sou. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, a obra ainda continua. E tem gente igual Davi sendo preparado, porque a obra não vai parar. Deixa eu te dar uma palavra nessa noite. Deus está contando com gente que está disposta a continuar a obra, porque tem gente parando porque acha que é bom. Mas tem Davi aqui nessa noite que está sendo preparado. Glória! A Bíblia vai dizer que esse menino foi ungido rei. Diga comigo, foi ungido rei. Não, melhor, irmão, foi ungido rei. Diga, mas voltou para o pasto. Tem gente que depois que recebe a unção não pode mais fazer coisa que fazia antes. Não, agora eu sou o rei. Não, irmão. A unção é totalmente diferente de você tomar posse da promessa. Quando Deus ungiu, Deus estava confirmando o que tinha na vida de Davi. Mas para Davi chegar lá, tem um processo. E o problema nosso, e eu me incluo nisso, é que a gente acha que porque Deus prometeu tem que cumprir a qualquer custo. Não. Há uma via de mão dupla. Deus disse que cumprir, Ele não falha. Quem que falha nesse processo? Eu e você.
Porque na primeira guerra que aparece a gente quer desanimar. Ah, não estão me vendo, eu não estou aparecendo. Eu já tenho 30, 40, 50, 60 anos. Ah, eu já estou aqui há tanto tempo. E a gente começa a arrumar tanto desculpa para a gente dizer que não foi Deus que escolheu. Mas quando Davi recebe a unção, ele volta para o pasto. Por quê? Porque antes ele matava leão e urso. Mas com a unção ele sabe de uma coisa: não vou só matar leão e urso. Deus decretou que eu estou sendo preparado para um propósito muito maior daquilo que os homens estão vendo. Ele só confirmou. Não se apavore ou não fique empolgado, melhor dizendo, quando alguém for usado por Deus e lhe der uma palavra e dizer: olha, Deus vai livrar como profeta, Deus vai lhe levantar como pastor, Deus vai lhe levantar como pregador. E parece que a gente perde a noção e acha que a partir daquele momento a gente é diferente de alguém. Não, não. Deus não escolheu Davi porque Davi era um grande soldado. Não, Deus escolheu Davi porque ele era um grande pastor. E por que, pastor, que o senhor está dizendo isso? Porque a Bíblia vai nos ensinar uma coisa. A Bíblia vai dizer pra gente, ensinando, através da própria vida do pastor, do Davi, do rei Davi. O bom pastor dá a vida pelas... Davi estava cuidando de quê? Na hora que veio o urso e o leão, ele fez o quê? Enfrentou. Mas eu vou enfrentar a guerra que ninguém está vendo? Quem te falou que ninguém está vendo? Quem te falou que ninguém está vendo? Foi quem te falou? Não, ninguém viu, pastor. Quem te falou que ninguém viu? Pastor, você não está entendendo? A minha é muito grande. Quem te falou que ninguém viu, irmão? Ô, irmão, Deus mandou o urso e o leão lá. Sabe quantos mais ou menos? Uma base de 2 a 3 metros tinha um urso. Ele pesava 800 quilos. E o leão, aproximadamente de 2 a 3 metros. Sabe o leão? 3 metros. O urso, 3 metros. O Golias. E Golias. Davi, hoje você está matando urso e leão, porque eu já tenho um Golias para você matar lá na frente. Não, você não pegou. Deixa eu melhorar para você aqui nessa noite. Você está achando que essa guerra é por acaso? Não, Deus está te preparando. Eu quero profetizar sobre vidas aqui nessa noite. Deus está te preparando para um tempo aonde você não vai só guerrear no oculto, porque tem pessoas que precisam ser salvas pela guerra que você vai enfrentar. O que o senhor está dizendo, pastor? Que Deus não está levantando pessoas para guerrear por si próprio. Deus escolheu uma geração de homens e mulheres que estão aqui nessa noite, que ouvem essa palavra para liberar uma palavra para você. Tem gente esperando você chegar no propósito de Deus para ser salvo pela tua mão que Deus escolheu. Pastor, o que o senhor diz? Então não pare, não pare, não pare, não pare. Guerreie, porque Deus fará coisas extraordinárias. A Bíblia vai dizer que esse menino estava cuidando das ovelhas do pai. E um dia o pai chama ele e fala assim: vai lá, eu quero que você leve um alimento para os seus irmãos e para o capitão. Vai lá, meu filho. Davi chega lá, irmãos. A Bíblia diz que há 40 dias, diga comigo, 40 dias. Não, pode melhorar, diga 40 dias. 40 dias, pastor Alex. De manhã e à tarde, o Golias gritava para o exército de Israel. Os filisteus estavam para entrar em guerra com Israel. Porém, há um homem, um gigante, do lado do inimigo, que disse: não vão brigar mais não. Vamos fazer o seguinte: escolhe alguém que vocês acham que é bom aí, vão lutar só eu e ele. O soldado de Israel ficou apavorado. E sabe o que eles falavam a todo momento? Quem é que vai enfrentar esse camarada? Olha o tamanho dele. Como que vai matar esse cara? E começaram a falar um com o outro, falar um com o outro. Quem chegou para levar? Davi. 40 dias. Tem guerras que estão acontecendo, pastor, que tem muita gente já guerreando, mas ainda não parou, não venceu,
Porque quem Deus escolheu para dar a última palavra não chegou. Pastor, mas a guerra já está há muito tempo. Calma. É porque Deus te preparou para chegar nesse momento. A guerra tem 40 dias. E Deus não conseguiu encontrar um homem de coragem. São soldados que representam uma nação e um rei, e eles estão dizendo que eles representam Deus, mas estão com medo de um gigante. Aí Deus escolhe um menino que estava no campo cuidando de ovelha, mesmo depois de ter sido ungido rei, e ele agora está diante desse gigante, e ele está perguntando o que está acontecendo, e alguém diz para ele: olha, a situação é essa, e essa, e essa, e essa, e o rei já ofereceu, o rei vai isentar de impostos, o rei vai dar filha, ele começou a dizer muita coisa. Quando ele menos esperava, chegou o irmão dele. Eu aqui parei para meditar e fiquei meio abismado. E eu comecei a perguntar a Deus: mas por que o irmão? Sabe, evangelista Fabiana, Deus disse algo no meu coração muito forte, mas que é real. É porque quando vem do irmão, fere. Se vem de fora, não fere. E por que Deus precisa provocar feridas? Primeiro, que a cura é Ele. Segundo, que se você não estiver disposto a sofrer pelo propósito, Ele não precisa de você nele. Pastor, o que o senhor está dizendo? Está achando que vai chegar naquilo que Deus prometeu só rindo, só descansando? Tem feridas no meio do caminho que vai ter que viver, e não vai vir de quem é lá de fora, não. Vai vir de quem é próximo, vai vir de irmão, vai vir de quem convive com você. Sabe por quê? Porque não acredita naquilo que Deus falou, não sabe da tua capacidade, nunca viu você enfrentando guerra. Soldados são eles, mas estão olhando para o menino e dizendo: quem é você? Volta lá para suas ovelhinhas, Davi. Mas quem sabe o que vai fazer e tem certeza que Deus escolheu, não dá ouvido para quem está falando ao contrário. O Davi largou ele de lado e falou: como é que é o negócio aí? Explica aí para mim. Aí o Davi vai lá. Ele explicou. O Davi vai diante do rei. O Davi está diante do rei. Diga comigo: Davi está diante do rei. Irmão, olha isso. Davi já era alguém que tocava a harpa, e ele ia diante do rei. A Bíblia vai dizer que o próprio rei manda dizer ao pai: ele me é muito útil, deixa ele aqui. O rei nunca reparou nesse menino. O Davi está diante do rei, e a Bíblia vai dizer que o Saul vai perguntar para ele: meu filho, você está biruleite, é? Você não está entendendo? Olha o tamanho do homem. Como é que esse homem luta desde a infância? Quem é você? Aí agora é a hora que o Davi revela. Ele falou: rei, deixa eu te contar um testemunho. Irmão, tem coisa que é tempo certo de Deus para contar. Pode falar. Eu estava cuidando das ovelhinhas do meu pai. Veio um urso, e eu matei ele. Ó rei, urso, 3 metros, 800 quilos. Matou. Tem mais o quê? Veio um leão. Leão, 600 quilos, 3 metros. Matou. Entendi. Meu filho, dá armadura para esse menino aí, porque Deus escolheu ele para esse tempo. Eles tentaram colocar a armadura em Davi, mas Deus preparou Davi do jeito que ele é. O problema é que quando chega a oportunidade, a gente quer mudar as credenciais ou características daquilo que Deus nos chamou. Não, agora eu tenho que ser diferente porque tem que ser assim. Não, irmão, Deus te preparou do jeito que você é. Deus lhe fez assim. Deus lhe forjou dessa maneira. E Davi vai dizer: não dá, é muito pesado para mim. Como é que você vai? Eu vou da mesma forma que eu matei o urso e o leão. Agora, quando já Davi chega diante do filisteu, e aqui é onde Davi muda toda a história. Eu acredito que de repente Davi pudesse até ter mais dificuldades. Só que quando o gigante olha para ele, ele vai menosprezar o menino. Ele vai dizer: quem
quem é você? O gigante não conhece Davi. Olhe para mim, deixa eu lhe dizer algo. Diga para alguém do seu lado assim: é melhor. Diga: é melhor que não lhe conheçam. Não, irmão, diga para ele: é melhor que não lhe conheçam. Por quê, pastor? Porque se te conhecessem, estariam apavorados. Porque eu sou muito forte, pastor. Não, é porque ainda não viram a unção de Deus que foi derramada sobre a tua vida. Ainda não viram aquele que Deus escolheu. Por isso que estão achando que você é só mais um. Por isso estão achando que você não vai dar em nada. Por isso estão dizendo que você não vai chegar a lugar nenhum. Porém, a diferença daqueles que estavam vendo o gigante, que era um grande exército, agora tem um menino que está olhando para o gigante e dizendo: quem é esse gigante para afrontar o Deus de Israel? Ei, irmão, deixa eu te dizer, Deus não trabalha com covarde, Deus não trabalha com medroso. Tem gigante que tem muita gente correndo, mas Deus precisa de gente que tem coragem em nome dele. Tem alguém nessa noite que Deus está levantando para enfrentar guerras que ninguém quer enfrentar, mas não é pela tua força, é pela força dele, é por ele, é para ele, é sempre ele. Então a Bíblia está dizendo que ele se posiciona. E a verdade é que homem de Deus e mulher de Deus tem que se posicionar. Porque esse negócio de que vamos ver o que vai dar, não, irmão, se posiciona. Você tem um lado e o seu lado é daquele que te ungiu. Seja fiel, leal a ele. Porque no dia da guerra e da batalha, você vai precisar separar as crianças dos homens. Tem muita gente olhando, mas pouca gente tem coragem. Mas Davi falou assim: quem é você para afrontar o Deus de Israel? Aí ele diz: eu não vou te enfrentar com espadas e com lança. Ele foi com a funda, sim ou não? Mas ele não disse que foi com a funda. Ele disse: eu vou em nome do... Não. Sabe o que Davi está dizendo? Eu não sei a forma que você vai cair, mas se eu for no nome dele, uma pedra vai derrubar gigante. Se eu for no nome dele, ainda que eu nem lhe encoste, você cai. Porque eu estou acostumado e eu tenho intimidade para falar daquele que eu estou falando. É isso que Davi está dizendo para ele. Então Davi está dizendo para ele: não estou preocupado com o seu tamanho, não me assusta. Não estou preocupado com as suas armas, porque eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Agora, você quer ver a loucura? O gigante pega a espada, pega a lança e partiu para dentro de Davi. Irmão, um menino está diante do gigante. Ele poderia ter pegado a pedra, rodado e tacado, mas não foi isso. Está no texto. Quando o gigante veio correndo, Davi partiu correndo para o lado dele também. Falou: tá achando que vai me amedrontar? Eu estou acostumado a derrubar gente maior do que você. Eu estou acostumado a vencer guerras maiores do que essa. Irmão, deixa eu te dar uma palavra. Tem gente que fica apavorado com a guerra que está vivendo, mas Deus já te fez vencer guerras maiores do que essa. E você está aqui até hoje. Você já venceu, já passou. Você já viveu tantas coisas. E às vezes o que está vivendo hoje está te apavorando, porque você está olhando para o hoje. E você precisa rever os conceitos e tentar entender algumas coisas da tua vida. Que tem hora que a gente precisa fazer umas reflexões. De que? Como que eu cheguei aqui? De que forma que Deus me trouxe? Qual é a forma que Deus usou? E eu cheguei no meio de guerras, batalhas, ferimentos. Mas olha você aqui nessa noite. Você veio. E a Bíblia vai dizer que Davi deu-lhe uma pedrada com uma funda, e a funda cravou na testa do gigante. Agora, diga comigo: Davi representava Deus. Irmão, quando você representa Deus, você não aparece mais. Quem aparece é Ele. Porque se você aparecer demais, a glória é sua. Você pode até receber a honra, mas a glória é dele. A honra é sua de ser usado, mas a glória é dele.
E a Bíblia diz que quando ele deu-lhe uma pedrada na testa do gigante, o gigante caiu com a cara. Por que que o gigante não caiu para trás? É a lei da gravidade. Toma uma pedrada na testa para ver se você cai para frente. Ele caiu para frente. Quem é que estava vindo ao encontro dele? Davi. Só que Davi agora não é mais um menino. Davi disse assim: eu vou ao teu encontro em nome do Senhor dos Exércitos. O gigante não está caindo para Davi, o gigante está caindo para o nome do Senhor dos Exércitos. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que o gigante cai reverenciando o poder e a autoridade que vem de cima. O gigante está prostrado porque Deus entrou na guerra. Deixa eu lhe dar uma palavra nessa noite só para quem crê. Deus está levantando pessoas que querem guerrear, mas que não vão aparecer. E Ele está dizendo: acalma, aquieta, porque entro eu nesta guerra, pelejo por ti, e eu serei glorificado na tua vida. Agora, Davi passou isso tudo e não era conhecido. Diga comigo: Davi passou tudo e não era conhecido. Irmão, o que Deus planeja, eu e você nunca vamos entender, porque senão Ele deixa de ser Deus. Ele já tinha matado urso, já tinha matado leão, já tinha tocado pro rei, estava lá tocando a harpa, e o espírito maligno saía da vida do rei. Davi já tinha se apresentado diante do rei e falado: rei, eu vou lá. E sabe o que a Bíblia está dizendo? O rei não sabia quem era esse menino, porque o rei não prestou atenção. Para ele era só mais um. Mas quando Deus levanta, ainda que o rei não tenha parado para observar, Deus está dizendo: calma, agora não é você que vai se apresentar, é Ele que vai procurar saber quem é você, porque a unção que está sobre a tua vida vai chamar a atenção do rei. Você está entendendo o que eu estou liberando aqui nessa noite? A Bíblia está dizendo que Saul ficou preocupado, chamou Abner e disse: quem é esse mancebo? O Abner, que era o general, falou: não sei, quem que é esse cara? Não sei. Então procura saber. Quando Davi veio com a espada, com a cabeça do Golias, ele falou: quem é? Vamos lá no rei, fala com ele. Davi chegou de novo. Davi podia dizer: ô rei, eu estou tanto tempo te servindo aqui e o senhor não me conhece. Não, Davi não está preocupado com isso, porque ele sabe uma coisa: quem ensinou ele a tocar a harpa e viver aquele momento foi Deus. Deus levou. Quem levou ele para aquela batalha foi Deus. E agora o rei está chamando ele e querendo saber quem é esse menino. Irmão, deixa eu liberar algo para a tua vida. A partir de hoje, Deus está liberando para algumas pessoas nessa noite um tempo diferente. Alguém está olhando para você e está vendo a unção e a graça que foi derramada. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que chegou um tempo. Há um tempo que Deus vai te levantar de forma diferente, porque você já guerreou, já batalhou, já venceu e ainda não te viam. Mas hoje Deus está dizendo: eu vou soprar o teu nome, eu vou te fazer conhecido diante dos homens. Quem crê nessa palavra, levante a mão e adore ao Rei dos Reis. Só quem crê, joga a mão para cima e adore a Ele nessa noite. Eu sou a pastora Simone Chaves e quero te agradecer por ter ficado conosco até agora. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com um amigo que também será abençoado por essa mensagem que você acabou de assistir. E se você quiser, você pode nos ajudar a continuar esta obra e, muito mais do que continuar, ampliar os nossos horizontes. Com a sua contribuição, nós conseguimos manter o Lar do Idoso Ebenezer, o Centro de Recuperação Gunavig e ampliar o nosso campo missionário no Brasil e no exterior e também construir mais congregações. Então, seja você um patrocinador dessa obra e receba de Deus a bênção. Muito obrigada.